E como que está sendo a série? Como que chama a série? Improváveis. Improváveis. Alguém consegue lembrar os nomes que já foram? Se eu não me engano, já foram 5. Quais são os improváveis? Quem que lembra? Quem que fala aí para mim? Esther, Abraão, José. Está fora da ordem, né? Tudo bem, vamos lá. Está de trás para frente. O pessoal tá, com a memória está lembrando mais recente. Esther, Abraão, José, Jacó. Falta um. Quem falou? Não, já falou Abraão. Falta um. Esther, Jacó, Abraão, José e... Davi? Então, o Jean tinha que saber, né? Se o Jean não soubesse, a coisa ia estar complicada. Salomão? Foi Salomão? Não, é que Salomão não era improvável. Era provável Salomão. Estava tudo certo com Salomão. Hoje a gente vai conversar sobre, para mim, o mais improvável de todos. Isso que eu já reservei, já deixei para mim. Falei com o pastor Eliezer, com o doutor Jean, falei, vamos fazer uma listinha dos improváveis, a gente dividiu, aí eles ficaram com esses aí, que vocês viram, que claro, foram muito, muito bons, né? Bem improváveis as histórias, mas eu peguei o mais improvável de todos. Eu gosto dessa história. Olha só, eu quero ler com vocês, que está em 1 Coríntios, capítulo 1, 27 a 29. 1 Coríntios 21, 27 a 29. Aqui, esse texto é muito interessante. Porque ele já explica bem direitinho para a gente o que Deus gosta de fazer. Tem coisa que Deus gosta. Tem coisa que Ele gosta de fazer. Nesse mundo de pecado, tem coisa que Ele acha interessante fazer. Sabe o que Deus gosta de fazer? Eu me lembro, quando eu era adolescente, 1900 e século passado, milênio passado, né? Nós que já estamos branqueando o cabelo, assim, a gente lembra, né? Acho que foi 1990, se eu não me engano. Foi Copa do Mundo na Itália. Alguém lembra disso? O Brasil jogando Copa do Mundo na Itália. Foi o pior fracasso do Brasil. O Brasil geralmente acaba entre os 8 melhores. Aquele ano, saiu nas oitavas, entre os 16 melhores. E perdeu para a Argentina. Nunca vou esquecer um tal de Canidia, fez o gol. E depois que o Brasil saiu, na rádio no Brasil, tem uma música que eu já procurei, mas nunca vamos deixar publicar aquela música, porque ela zoou muito com a seleção brasileira. Na rádio Jovem Pan, que fazia umas piadas, umas brincadeiras, tinha uma música que dava o nome de todos os jogadores, ia falando e tal, e criticando eles, e brincando, porque estava todo mundo no Brasil muito decepcionado. E aí, no final da música, falava uma grande verdade. Falava assim, agora que o Brasil está fora, viva Camarões. Por que viva Camarões? Porque Camarões era a pior seleção da Copa do Mundo. E então tem aquele desejo que a gente tem assim, a gente torce para o Brasil, o brasileiro assim, torce para o Brasil, mas se o Brasil sai fora, o brasileiro vai torcer para o pior. Porque ele quer ver, a gente gosta de ver o pior ganhando. A gente gosta de ver o pior vencendo, não é? Tem uma alegria, assim, tem uma satisfação da gente ver quando o mais fraquinho ganha do mais forte. Defensor dos fracos e oprimido. Mais improvável. Exatamente, é isso aí. O mais improvável. A gente olha para o mais improvável, e quando vê o mais improvável vencendo, aí dá uma alegria, uma satisfação. Exceto na última Copa, que o Brasil perdeu para Camarões. Aí, ninguém gostou de ver Camarões ganhar ali, né? Ali foi um momento que a gente não gostou de ver o improvável vencer. Mas Deus gosta de ver o improvável vencer. Ele gosta, é uma coisa que Ele gosta, Ele ama ver o improvável vencer. Olha o que diz aqui, 1 Coríntios 1, 27 a 29. Diz assim, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Ele pega o louco, porque é improvável, e ele envergonha o sábio na sabedoria dele, com a loucura do louco. Olha o que Deus faz. O que mais? E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele pega o mais fraquinho,
e fala assim, agora você vai ver, você que é fortão, eu vou envergonhar você. A gente pode ver várias histórias na Bíblia assim. Por exemplo, a mais famosa é Davi e Golias. Deus pegou um menino, adolescente, fraco, diante de um gigante imenso, forte, e envergonhou os filisteus. Completamente. Deus ama fazer isso. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Olha que forte isso. Deus escolhe o mais improvável, o desprezado, o humilde, que não é, para humilhar o que é. Olha que Deus fantástico. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Para ninguém se orgulhar. Para ninguém dizer, eu sou grande, eu sou forte, eu sou poderoso. Não. Deus pega o que não é sábio, Ele pega o que é louco, Ele pega o humilde, o desprezado, aquele que não é, para humilhar o sábio, né, para humilhar o forte e para humilhar aqueles que são, ou que acham que são, que pensam que são. É muito interessante ver como que Deus age dessa maneira para poder mostrar que o fraco pode ser forte quando está com Deus. O fraco é forte com Deus. O tolo é sábio com Deus. O pobre é rico com Deus. O pequeno é grande com Deus. E aí a gente vai no livro de Juízes, no capítulo 6, porque lá conta a história do mais improvável de todos. Para mim é fantástico. Essa história me deixa empolgado, animado, porque Deus escolhe intencionalmente, de propósito, o mais fraco. Então, a conversa de hoje é para quem, às vezes, olha no espelho e se sente deprimido, se sente impotente, se sente fraco, se sente incapaz, se sente inferior. É para gente que, às vezes, se sente assim. Ou alguns que sempre se sentem assim. Agora, quem é narcisista não vai gostar, porque não é para você hoje. Talvez a música foi. Quem olha no espelho e fala, eu sou o mais bonito, eu sou a mais bonita, eu sou o mais sábio, sou o mais inteligente, eu sou o mais... Porque isso é narcisismo. Então não é para o narcisista, porque o narcisista não entendeu nada ainda não percebeu que não é nada. A gente não é. Por mais que a pessoa seja alguma coisa nessa vida, nesse mundo, a gente não é. A gente não é. Comparado com Deus, a gente não é nada. Então, como começa a história do Gideão? No capítulo 6 de Juízes, diz o seguinte, que o povo de Deus, que Deus tirou do Egito, o povo de Israel, ficaram 40 anos no deserto, aí chegaram na terra prometida. Deus deu de presente aquela terra para eles. Expulsou os povos que estavam lá, falou, a terra é de vocês. Agora, eles estavam sendo expulsos de lá. Eles não podiam morar na terra deles. No começo do capítulo 6, aqui de Juízes, diz o seguinte, eles estavam sendo tão massacrados pelos amalequitas e pelos povos ao redor, eram basicamente dois povos, mas principalmente os amalequitas, que eles tinham que morar em tendas, em cavernas, acampados, porque na terra deles eles não podiam. Tudo que eles plantavam era roubado. Todos os animais que eles tinham eram roubados ou sacrificados. Eles estavam empobrecendo. Isso foi só durante 7 anos. 7 anos, eles começaram a perder tudo. O que estava acontecendo? Eles não estavam sabendo o que estava acontecendo. De repente, Deus manda um anjo, e o anjo procura um rapaz chamado Tema de Hoje. Coloca lá no YouTube, o tema de hoje. Qual que é o nome do rapaz? Está aí o nome. Como que é o nome do rapaz? Gideão. Aí vem um anjo falar com Gideão. E começa a elogiar ele, e falando para ele, falou assim, olha só, verso 12. O anjo aparece para ele, só que apareceu na forma de um homem, e diz assim, o Senhor é contigo, homem valente. Aí ele fez assim, ó. É comigo? Homem valente? Ele já não entendeu isso aí. Ele falou, é comigo? Homem valente, não é comigo. E aí Gideão disse, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso?
O anjo chegou e falou, o Senhor é contigo, homem valente. Deus é com a gente, o Senhor é conosco. Então por que está acontecendo isso aqui? Olha a desgraça que está acontecendo. Cadê o Deus que tirou a gente do Egito? Olha só, eles estavam no buraco, estavam no pior momento, o povo estava sofrendo, e eles não perceberam o que estava acontecendo. Era muito simples. Eles esqueceram de 2 tabuazinhas de pedra que Deus tinha dado para Moisés lá no monte. Por que eles estavam fazendo? O primeiro mandamento dizia o quê? Não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás imagem de escultura. O que eles estavam fazendo? Adorando um tal de Baal. Aí eles já foram direto no primeiro, no segundo mandamento, não estão obedecendo, não estão respeitando, e estão perguntando, cadê Deus? Cadê Deus? Não foi Deus que foi embora. Deus estava ali do lado o tempo todo. Eles que viraram as costas para Deus. E estão se perguntando, cadê? Está aqui. Vocês viraram as costas para Ele. Estão adorando outros deuses. Estão fazendo justamente o que Deus falou. Não faça, porque se vocês não seguirem a lei, eu não tenho como abençoar vocês. Eu não tenho como proteger vocês. Então, a proteção e a bênção de Deus ela é condicional. E a condição está em respeitar e obedecer a lei dele. Eles não estavam respeitando, e agora Gideão, o que aconteceu? O que está acontecendo? E aí o anjo diz para ele o seguinte, olha, o negócio é o seguinte, você vai resolver esse problema. Mas olha como o anjo diz para ele, o verso 14 diz assim, então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Os amalequitas, os midianitas, os filisteus, os jebuseus, eram 7 povos ao redor deles. Agora os midianitas, os amalequitas estão massacrando eles. E aí ele fala, vai nessa tua força. Vai nessa tua força. Gideão era forte? A gente já vai entender que não. Mas o anjo falou para ele, vai nessa tua força que você vai livrar o povo de Israel. Aí ele ficou mais desconfiado, ele falou, não, tem alguma coisa errada. Aí ele começa a questionar o anjo, ele diz assim, seu anjo, volta lá, verifica lá, direitinho no livro, se o nome é Gideão mesmo, porque eu vou te explicar uma coisa. Aí Gideão explica, a explicação de Gideão mostra para a gente por que ele era o mais improvável. Para mim, o mais improvável em todas as histórias. Porque ele diz assim, a minha tribo é Manassés. Manassés é uma tribo fraca, das 12 é uma das mais fracas. E eu fui pesquisar por quê? Porque ela era chamada de a tribo do meio. Zebulon era a menor tribo, Judá era a maior. Mas Manassés era chamada de tribo do meio porque ela foi dividida ao meio. Metade do pessoal ficou com as terras a leste, a oriente do Jordão, e a outra metade ficou do ocidente do Jordão. Eles eram divididos. Eles tinham um Jordão que dividia no meio. Eles eram fracos. Ele falou, minha tribo é fraca. Aí, Gideão, pelo menos uma coisa ele era, honesto e sincero. Porque aí ele fala a verdade. Ele diz assim, olha só, minha tribo já é fraca, que é dividida. Dentro da tribo de Manassés, a família do meu pai é a menor. Quer dizer, vocês estão no endereço errado. E aí, só para você não ter dúvida, ele falou, dentro da família do meu pai, eu sou o menor. Gideão diz isso. Menor tribo, dentro da tribo, a menor família, e dentro da minha família, eu sou o menor. O que Gideão estava dizendo, em outras palavras? No povo de Israel, quem que é o menor? Sou eu. Tem alguém mais improvável? Ele era o menor. E aí o anjo fala, é isso mesmo. É porque 1 Coríntios 1, 27 a 29 não foi escrito ainda, Gideão, para você entender. Vai ter que esperar muito tempo para você poder entender, porque a hora que 1 Coríntios 1 foi escrito, você vai entender. Porque está lá a explicação. Deus ama escolher o mais improvável. Deus quer o mais improvável. Por quê? Porque se ele escolhe o mais forte, o que acontece? O mais forte vai dizer, não, porque eu sou sábio, porque eu tenho recursos, porque eu tenho meios, e por isso eu venci. Quando Deus escolhe o mais fraquinho, ninguém tem dúvida, foi um milagre. Porque o Ibis não ganha de ninguém. Já ouviram falar do Ibis? O Ibis diz que é o pior time de futebol do mundo. Não ganha. O dia que ganhar, vai falar, foi milagre. Porque não ganha.
Então Deus, intencionalmente, de propósito mesmo, Ele escolhe o mais fraquinho, para mostrar o poder dEle, o amor dEle, a grandiosidade dEle. Às vezes Deus escolhe gente grande. Às vezes Deus escolhe gente sábia. Às vezes Deus escolhe gente com recurso. Mas você quer ver? Ele chamou 12, Jesus quando estava na terra, pescadores, mas tinha Mateus ali no meio, que era coletor de impostos, Judas era instruído. Quando um vacilou e ficou pelo caminho, tinha que repor. Quem que repôs o lugar de Judas? Quem foi escolhido? Isso, que era Saulo. Estudado, doutor da lei. O homem tinha 2 ou 3 cidadanias, falava muitas línguas, sabia escrever bem. Teve que cair do cavalo, ficar cego 3 dias, para entender que ele não era nada. A hora que ele chegou no nível Gideão, aí Deus falou, agora dá para te usar, Saulo. Tanto é que você não é mais Saulo, agora você é Paulo, mudou de vida. Então Deus chama também quem tem sabedoria, quem tem grandeza, por dons e talentos que Ele deu, concedeu, seja hereditário ou adquirido, mas Deus derruba do cavalo. Por quê? Tem que descer do orgulho, tem que descer do pedestal, tem que ir no chão, para poder entender, eu não sou nada, eu preciso de Deus. E aí, um Saulo vira Paulo. E olha que coisa incrível que Paulo fez. Gideão estava certo. Aí, Gideão, quando percebeu o que estava acontecendo, falou, não, tá bom, então, se sou eu mesmo, então vamos fazer o seguinte, não sai daqui. Falou para o anjo, fica aqui que eu vou fazer um sacrifício, vou trazer um holocausto, vou trazer um presente aqui para você. Falou, eu vou ficar aqui, não vou embora não. Aí ele foi lá, preparou, matou um animal, preparou o alimento, fez um caldo, o anjo falou, coloca em cima dessa pedra. Ele colocou, derrama o caldo em cima, derramou. O anjo levantou, estava com um cajado na mão, aí ele vem, faz isso aqui, ó, bate com o cajado, o que aconteceu? Na hora que ele bate com o cajado, se não sabe, tarefa de casa, Juízes 6, vai ler em casa, que eu não vou ler tudo. Diz o Cláudio Duarte, não sou obrigado a ler tudo, então vocês vão ler em casa. Aí ele bate o cajado, o que aconteceu na hora? Parecendo mágica, veio fogo, queimou tudo e consumiu. E aí diz o texto que o anjo, o que aconteceu? Acabou meu serviço aqui, o que o anjo faz? Sumiu, na frente dele. Aí ele ficou apavorado, aí ele entendeu que era um anjo. Falou, não é que foi Deus mesmo que falou comigo, vou morrer. Aí a voz de Deus falou para ele, calma, você não vai morrer. E começou a conversar com ele. O que você vai fazer é o seguinte, você tem uma missão. Agora você vai fazer o seguinte, ele já estava no meio do negócio. Olha só, Gideão não era sábio, não era forte, não era corajoso, não era nada. E estava confuso, porque dentro do quintal da casa dele, o que tinha? Um baita de uma imagem de Baal, do pai dele. Deus falou para ele, você vai destruir aquela imagem. Aí você vai pegar um touro, vai sacrificar para mim. Você também vai destruir aquela floresta que é dedicada para adoração a Baal. Você vai derrubar aquelas árvores. Você vai fazer um outro altar lá e vai dedicar um touro lá para mim também. Aí Gideão, beleza. Chamou 10. Falou, a gente tem uma missão. Vamos fazer isso aqui. Deus mandou. A gente vai destruir esse ídolo. Só que é o seguinte. Ele não falou quando. Então, quando todo mundo estiver dormindo, a gente vai lá. Entre 00:30 e 6, a gente vai lá e faz isso. Gideão cumpriu a missão, mas do jeito dele, morrendo de medo. Ele falou, eu não vou chamar atenção para mim. Quando chegou de manhã, todo mundo olhou e falou, o que aconteceu? Destruíram o Baal. Aí começaram a ir atrás, foram investigando até que alguém sempre fala, né? Foi Gideão. Aí chegaram lá para o pai do Gideão, Joás, que era o dono do ídolo, falou, traz seu filho aí. A gente ficou sabendo que Gideão destruiu o ídolo Baal. Aí ele falou, bom, ele era baalista, né? Vamos falar assim. Ele era baalista até o momento que o filho dele estava correndo risco. E naquele momento ele já mudou de ideia. Ele falou assim, se Baal é Deus, ele que se defenda. Por que vocês vão defender Baal? Deixa meu filho em paz. Quem tocar nele vai morrer. Aí eles falaram, então, seu filho agora vai ser chamado Jerubaal, que é que Baal se defenda contra ele. Pronto, ficou o apelido dele, agora ficou Jerubaal. E agora, ele reúne um pessoal, chamou a tribo de Manassés, a gente vai ter que lutar contra esse pessoal. Só que ele estava com dúvida e com medo. O que ele faz? É a história mais conhecida quanto a prova. Quando a gente fala assim, a gente tem que pedir uma prova para Deus, a gente tem que provar a Deus, pede um sinal. A gente sempre lembra da história do Gideão. O que ele fez?
Para vocês verem, o homem não era corajoso, o homem realmente era da menor tribo, menor família, o menor na casa dele, não era estudado, não era sábio. Porque ele vai para Deus e pede um sinal, desculpa a expressão, muito burro. Porque era óbvio. Aí ele fala para Deus assim. Então, a gente vai aprender uma lição aqui, que esse negócio de pedir sinal, porque tem gente por aí que gosta de ficar pedindo sinal para Deus. Eu vou contar umas histórias para vocês. O que ele fala? Está aqui esse pedaço de lã, eu vou colocar aqui fora, e amanhã de manhã, o que ele queria? Que a lã tivesse toda molhada e a terra seca. Fugiu da escola, ou ele nunca observou a natureza, porque isso é normal, não é? Aí chegou de manhã, ele pegou, torceu assim num pote, estava toda molhada a lã. Aí ele parou, pensou um pouco e falou assim, Gideão, o que deu fugir da escola? Supletivo, vai para a escola. Ele, Senhor, não fica bravo comigo. O texto diz assim, não fica indignado comigo, mas eu vou provar de novo. Vamos colocar de novo a lã, dessa vez vamos fazer o contrário, que a terra tem que estar molhada e a lã sequinha. Deus é paciente, não é? Deus é paciente com a gente, porque Deus falou, tudo bem, Gideão, vocês que precisam para você ter coragem, vamos lá. Ele faz o teste de novo. Aí o que acontece no dia seguinte? Está lá, a lã sequinha, a terra molhada, e ele fala, agora sim. Que agora sim é um mané. Fala sério, ele viu um anjo, você já viu um anjo? Eu nunca vi anjo. O homem viu um anjo, o anjo falou com ele. O anjo bateu o cajado na comida, a comida queimou todinha. Precisava de mais sinal? Aí o anjo some na frente dele. Aí ele viu que era um anjo mesmo. Precisava de sinal, precisava de lã molhada, lã seca. Não precisava, para você ver como que era o mais fraquinho mesmo. E Deus mostrando para a gente, olha como eu tenho paciência com vocês. Olha como que eu ajudo vocês a crescerem na fé. Ele não tinha fé nenhuma, ele não confiava em Deus, ele foi aprendendo devagarzinho. Não era culpa dele, o pai dele era baalista, né? Ele não estava dentro do ambiente religioso apropriado, mas Deus foi tendo paciência com ele, foi ajudando ele. Sinal, pedir sinal. Você já pediu sinal para Deus? Eu confesso, eu já. Já pediu? A gente tem que ter sabedoria nessa hora. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque isso é importante. Quem tem coragem de levantar a mão e dizer assim, eu já pedi sinal para Deus? Levanta aí. Olha aí, tem alguns. Tem bastante. Metade do pessoal. Então, a gente não pode dar uma de Gideão. Não dá uma de Gideão, porque essa coisa de pedir sinal para Deus é perigoso. É perigoso. Porque a gente é muito limitado. A gente pode se confundir. E Deus não age, muitas vezes, da maneira que a gente espera. Vou contar para vocês. Aqui em Bruxelas, já faz muitos anos, não vou falar o nome que muita gente conhece, mas também posso falar aqui que também ninguém vai adivinhar quem é. Essa pessoa falou para mim, pastor, eu faço assim. É bem Gideão. Olha só. Ele falou assim, eu estou no carro, aí eu estou conversando com Deus. Aí eu falo para ele, se eu devo fazer ou não devo fazer aquilo. Se eu começar a ver placa de carro com muito número 7, é que Deus está dizendo que é sim. Aí eu olhei assim para esse indivíduo e falei assim, pensei, é bem Gideão isso aí. Isso aí é bem Gideão. Vai que aconteça uma coincidência e começa a aparecer 7 e ele faz uma coisa que Deus não quer que faça. Porque Deus vai mudar a placa dos carros, vai fazer ele ver 7 lá, ou vai colocar só carros. Aí de repente começa um engarrafamento, em Bruxelas ninguém sabe o que está acontecendo. Você está preso no trânsito, ou fulano pediu um sinal para Deus, travou a rua aqui porque os carros 7 estão tudo indo lá. Como que é? Não é assim. Então, melhor assim. Você pode pedir para Deus uma confirmação. Peça para Deus uma confirmação. Eu já pedi muitas vezes, Deus me deu. E dá mesmo. E eu não tenho dúvida. E eu vou dizer para vocês, às vezes é sobrenatural. Eu tive algumas nesse mês no Brasil. Pelo menos umas 2 ou 3. E eu vou dizer para vocês, Deus fala com a gente. E Ele confirma. Principalmente se for não. Se Ele não quer que você faça alguma coisa, Deus vai dizer para você. Agora, muitas vezes a gente pede sinal absurdo. E aí, Deus vai fazer só para te agradar, ou só para dizer para você? Não, a gente tem que ter sabedoria. Não dá para sair olhando para o céu. Se passar uma pomba branca agora, e aí, tem gente que faz isso. Tem gente que faz isso. Né? Então, eu não vou nem entrar em mais detalhes para não ficar ruim, mas é verdade. A gente não pode ficar pedindo sinal para Deus no estilo Gideão. Gideão, infelizmente, fez isso.
Mas Deus foi paciente com ele e atendeu ele, porque ele precisava daquele mensageiro e um líder entre o povo, e tinha que ser o mais fraquinho. Tinha que ser. Então a gente aprende outra lição. A Bíblia é um livro de verdade. A verdade está aqui na Bíblia, é a palavra de Deus. Agora, tem poesia, tem profecia, tem tanta coisa, mas acima de tudo, isso aqui é um livro de, quem arrisca dizer? Um livro de, começa com H, termina com órias. Histórias. E as histórias são verídicas. Agora, não é toda a história que está aqui, porque ela está contada, que a gente vai seguir como exemplo. A gente precisa de sabedoria e discernimento ao estudar a Bíblia, para saber o que eu devo copiar ou não, o que eu devo aplicar na minha vida ou não. Por exemplo, a história do Gideão, a maior parte é para a gente aprender como não fazer. É por aí. Não é assim, ó, Gideão fez, deu certo com ele, vai dar certo com você. Não é por aí. É justo o contrário. A história de Gideão está aqui para mostrar para a gente. Não faça assim. Porque Gideão mesmo falou, ele era o mais fraquinho, ignorante, sem fé do povo de Israel. E Deus escolheu ele. Tinha que ser ele mesmo. Mas não vão copiar o modelo dele. Aí Gideão chama lá, Manassés, vamos lá. E veio. Chegaram 32 mil homens. Vamos lutar? Vamos. Então, os midianitas estão lá, amalequitas estão lá. No final fala, quantos eram de cada um? Sabe quanto que tinha no outro exército? Eles tinham 32 mil. Quanto tinha? Aí já está no capítulo 8. No capítulo 8 fala, depois da história, 135 mil. E aí, dá para encarar? 32 mil encara 135 mil? Né? Se fosse de igual para igual, o outro lá ainda sobra mais de 100. 103 mil a mais. Acho que estava em vantagem, né? Estava em vantagem. E outra, estava com a moral, porque eles já estavam ganhando a guerra há muito tempo, Israel estava sufocado. 135 mil contra 32 mil. Gideão falou, Deus mandou. E ele vai lá com o pessoal. Peraí, pessoal, peraí. Deus quer falar comigo. Fala, Senhor. Aí ele fala assim, fica tranquilo, se Deus mandou é porque Ele vai mandar mais. Quer ver? Vou falar com Ele e Ele vai falar aqui comigo e eu tenho certeza, Ele manda mais uns 100 mil. A gente vai ganhar desse pessoal aí. Fala, Senhor. Gideão, tem gente demais. Ele, hã? Aí ele faz assim de novo, né? É comigo? Não é possível. Tem gente demais, Gideão. O que é isso? 32 mil. Senhor, o senhor não viu? Tem 135 mil lá. Não, manda embora esse pessoal aí. Vai lá e fala assim, ó, todo mundo que está com medo. Aí Gideão falou assim, então eu sou o primeiro da fila. Eu vou primeiro, né? Porque Gideão já estava tremendo assim, ó. Como que eu vou liderar esse pessoal nisso aí? Falou, quem tiver com medo, quem casou há menos de um ano, tinha uma lei no tempo... Deus pensa nas mulheres, né? Pensando assim, viúva no primeiro ano, não dá certo isso aí. Aí Deus falou, quem tiver casado menos de um ano, fala lá, pessoal que tiver com medo, pode mandar todo mundo embora. A hora que liberou, imagina, quantos foram embora? Quase Gideão foi junto. 22 mil foram embora. O texto fala, aqui no capítulo 7, 22 mil foram embora. E ficaram 10 mil. Aí Gideão falou, lascou. Estava ruim, agora está pior. Ficou menos de 1/3 do que eu tinha. O que eu vou fazer agora com 10 mil? Aí ele pensando, vamos lá, pessoal, a gente tem que se preparar. Aí Deus fala, Gideão, tem que falar de novo com você. Ele falou, pessoal, fica tranquilo. Deus quer falar comigo. Agora, quem sabe, Ele manda uns 200 mil aí, a gente vai... Gideão, tem gente demais. Aí ele parou. Falou, não, está de brincadeira, né? O senhor já mandou 22 mil embora. Agora sobrou 10 mil. Vem dizer que tem gente demais? Tem. Porque ainda com 10 mil é perigoso vocês ganharem e depois sair dizendo, Israel é forte, Israel é nós. Ninguém consegue derrotar Israel. 10 mil, derrotamos 135 mil. Falou, eu não vou correr esse risco, Gideão, manda embora esse pessoal. Mas como? Vocês vão tomar água no riachinho. Faz assim, ó, leva todo mundo, fala para beber água no riachinho, você fica de olho. Coloca o pessoal lá para ficar de olho. Quem abaixar bem, né? Como que a gente fala? Aquele bicho preguiça, né? Se arrastando, e bebe água que nem um cachorrinho lá, devagarzinho, olha para ver a nuvenzinha passando e tal. Esses aí você manda todo mundo embora. Quem pegar água assim, ó, e sair pingando, correndo, e já está de olho no inimigo, ligado, esse aí você separa. O povo preguiçoso, aquele de Manassés, hein? Não é à toa que era uma tribo dividida, que era fraca.
Porque dos 10 mil sobraram quanto? Famosos 300 de Gideão. 300. 9.700, ó, tchau. Junta lá com os 22 mil, vão para casa, que aqui não tem nada para vocês. Foram embora. Gideão olha para os 300 e fala, agora é operação kamikaze. É suicida, que não tem mais jeito. O que 300 vai fazer contra 135 mil? Aí Gideão lá naquele desespero, com medo, sofrendo, Deus fala para ele, calma, a história não terminou. Você vai fazer o seguinte, você vai lá com seu servo, aqui dá até o nome do servo, você vai lá, de noite, o acampamento, né, dos midianitas, está todo mundo ali, dormindo, vai lá, que eu tenho uma mensagem para você. Aí eles vão, de noite, se infiltram no acampamento e vão andando, aí vê uma luz dentro de uma barraca, dois camaradas conversando. Aí Gideão chega pertinho assim para ouvir, aí um falando para o outro, rapaz, o que aconteceu? O que aconteceu? Ele falou, você acordou? Aí eu falei, você estava tendo um pesadelo. Aí estava. Você quer saber o que eu estava sonhando? Eu vi no meu sonho um pão de cevada enorme, parecendo uma pedra, que veio rolando assim, ó, e foi destruindo todas as barracas em volta do nosso acampamento e acabou, destruiu o nosso acampamento. O outro olha para ele, arregala o olho e fala assim, esse pão é Gideão, só pode ser ele. Imagina, na hora que Gideão ouviu isso, ele olhou para o céu e falou, vamos embora, é nós. Era mesmo, porque se o inimigo falou, ele ouviu, Deus fez ele ouvir da boca do inimigo. O inimigo falou, acabou, a gente perdeu, porque esse pão que destruiu no seu sonho é Gideão, falou o nome dele. Aí ele se encheu, falou, Deus já me provou, está mais do que provado. Viu, Marine? Por isso que tem que deixar Deus confirmar, do jeito dele. O jeito dele sempre é melhor. O jeito dele sempre é melhor. Número 7 na placa do carro não diz nada. É melhor ouvir seu nome na boca do inimigo. Quando ele ouviu aquilo, pronto, ele se encheu de coragem e falou, vamos lá. E aí Deus dá para o tolo a sabedoria. Porque que ideia boa o Gideão teve. Fala sério, a ideia foi dele? Não foi. O Espírito Santo deu para ele aquela ideia. Que ideia fantástica. Você já teve ideia boa? Eu tenho muitas. E eu às vezes falo para minha esposa, olha a ideia boa que eu tive. Ela olha para mim e já sorri e fala, você já sei, você já sabe, né? Não é minha. É boa demais para ser minha. Eu não consigo, eu não tenho capacidade de ter ideia tão boa. Ora, pede para Deus, aí ele, manda aquela ideia na sua cabeça, você fala assim, que coisa fantástica. É isso que aconteceu. O Gideão teve a ideia genial. Genial. E o homem era burrinho mesmo. Colocar lã e falar assim, que a lã fique molhada. Não, olha que ideia boa. Vamos pegar os 300, pote de barro. Dentro do pote de barro, virado para baixo, o que é escondido? Uma tocha. Ninguém ia ver. A luz estava escondida. Todo mundo com a trombeta. Aí eles ficaram em volta do acampamento. Falou, quando eu der o sinal, de madrugada, eu acho que foi naquela mesma madrugada, né? Que ele estava cheio de coragem, agora que eu vi o nome dele na boca do inimigo. Falou, a gente quebra os potes, levanta a tocha e toca a trombeta. Só isso. Isso é arma de guerra. Isso é arma de guerra. 135 mil homens. Vamos com um pote de barro, tocha na mão e uma trombeta. Mas nem se fosse para deixar surdo, porque surdo ainda luta. Às vezes a gente toca trompete, né, gente? É alto o negócio, né? Aquilo ali é alto. Mas não vai impedir ninguém de lutar. Pois eles quebraram os potes, levantaram a tocha, tocaram a trombeta, mas aí 300 trombetas, ao mesmo tempo, ao redor. A hora que aquele pessoal saiu com as espadas na mão, aquela luz em volta, eles falaram, a gente está cercado por todos os lados. Trombeta, 300 trombetas ao redor, falou, já era, eles pegaram a gente de surpresa. Deus confundiu eles e eles começaram a lutar entre eles e começaram a se matar. Naquele dia, dos 135, sabe quantos foram? Quantos morreram ali naquela noite? Sobraram 15 mil. Sobraram 15 mil. Esses foram pegos no dia seguinte, que aqueles medrosos lá, que fugiram, né? Uns deixaram a lua de mel, aí eles criaram coragem e foram atrás. Agora eles eram maioria, foram atrás e acabaram com os outros 15 mil que sobraram. Acabou, não tinha mais inimigo em Israel. Não tinha mais.
resolvido o problema. Que Deus escolheu, vamos ver o texto lá de novo? Olha lá, de novo, agora a gente vai entender melhor. 1 Coríntios 1, 27 a 29. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Quem em Israel ia poder dizer assim? Fomos nós que vencemos. Ninguém. Porque foram 300 homens desarmados. 300 homens desarmados venceram um exército de 135 mil. Com uma tocha, um pote de barro e uma trombeta na mão. Deus pode fazer coisas incríveis. Só Deus. E quando Ele faz, é perfeito. Porque Ele sabe o que cada situação precisa para ser resolvida. Ele sabe qual é a solução para cada problema. Ele só precisa de uma pessoa que esteja disposta a ser usada por Ele. Ele só precisa de alguém que decida se colocar nas mãos dele. E fazer o absurdo. Fazer o absurdo. Que é o quê? 300 contra 135 mil. Que é não ter arma nenhuma. Mas no fim dá ou não dá certo? Dá certo. Porque Deus consegue resolver qualquer problema pelo caminho mais improvável. Usando as pessoas mais improváveis. Deus continua fazendo isso hoje. Sabe o que é triste nessa história? É que depois de tudo isso, quando eles venceram aquele povo todo que tinha roubado os animais deles, a plantação deles, eles tinham empobrecido, eles enriqueceram. Porque imagina o que sobrou desses 135 mil. Eles pegaram a riqueza deles. E aí Israel, da pobreza, foi para a riqueza. Aí eles aplaudiram Gideão, e Gideão se encheu com aquilo. Mas aí ele quis dar uma de humilde e falou o seguinte: olha, a gente quer te dar um presente, Gideão, porque sem você a gente não tinha conseguido isso. Ele devia ter feito o que muitos fizeram. Eu não quero nada, a glória é de Deus. Mas aí vem uma lição para a gente também, porque Gideão falou o seguinte: faz o seguinte, cada um de vocês aí, dá só um brinco de ouro do que vocês pegarem aí do pessoal. E eles fizeram isso. E aí a Bíblia fala quantos quilos de ouro deu aquilo. Foi muita coisa. Porque imagina, todo mundo deu um pouquinho. Ele pegou aquilo e fez um peitoral de ouro, igual do sacerdote, e colocou na cidade dele. Aí sabe o que o povo fez? Começou a adorar aquela imagem de ouro que ele fez. Gideão morreu, passou aquele tempo, passou a história, o peitoral de ouro que ele fez, igual do sacerdote, ficou lá e o povo passou a adorar aquilo. E voltaram para o mesmo erro do começo da história, o que causava o povo perder a bênção e a proteção de Deus. Então, a gente não pode viver uma vida de ciclos, mas isso acontece com muitos de nós. Uma hora a gente está bem com Deus, de repente a gente cai. Aí Deus vai lá, como fez com Gideão, restaura a nossa vida, a gente limpa, né? Ele limpa a nossa vida de tudo aquilo, mas a gente volta outra vez a cair no mesmo erro, e volta outra vez, e volta outra vez. A gente precisa aprender a permanecer na vitória, a receber a vitória de Jesus na nossa vida e não voltar para o mesmo erro. Por isso que Jesus curava, perdoava, fazia tantas coisas, mas ele sempre dizia o quê? Vai e não peques mais. Mudança de vida, é um novo começo. E às vezes ele dizia o seguinte: para que não te aconteça coisa pior. Porque geralmente, quando a gente cai, a segunda, terceira vez, a gente vai para um buraco mais fundo do que de onde a gente saiu. E a coisa fica pior. O inimigo se aproveita daquele momento para dizer: agora você é meu, eu não vou deixar você sair. Viver assim não é bom para ninguém. Então a gente tem que buscar a vitória em Jesus e não voltar atrás. Tem uma frase que eu vi de um filósofo brasileiro chamado Clóvis de Barros Filho. Muito engraçado a entrevista dele com o Jô Soares, vale a pena. Vai lá no YouTube, coloca Clóvis de Barros Filho, entrevista com o Jô Soares. Você vai se divertir, vai aprender muito. Mas ele falava que o pai dele dizia para ele a seguinte frase, que ele diz que se encontra na mais fina filosofia, mas o pai dele falava de um jeito engraçado. E falava assim: filho, para trás, nem para pegar impulso.
Então a gente não deve recuar, a gente não deve ir para trás, mas nem para pegar impulso para pular, para ir mais adiante. É sempre para frente. Espiritualmente falando, nunca recue, não vá para trás, não dê um passo atrás, nem para pegar impulso para ir para frente. Porque senão pode ser uma armadilha e você fica para trás. Gideão fez isso, infelizmente. Depois de tudo que Deus tinha feito, ele vacilou. A gente não pode vacilar. Se você não está se sentindo animado, se você não se sente forte, se você não se sente capacitado, ótimo. É provavelmente você que Jesus quer usar. É provavelmente você que Deus quer dar o seu poder, o seu espírito. Se você não está se sentindo capaz, olha para cima. Porque Deus olha para você e fala, é com você que eu quero ir. É você que eu quero usar. É dos mais improváveis que eu tenho preferência. Deus diz isso para nós. Se a gente tiver meio grande, ele derruba do cavalo, também usa. Mas ele quer usar o mais fraquinho, para que o nome dele seja glorificado e para que ninguém tenha dúvida de que é ele que está fazendo aquela obra. Vamos fazer nossa oração? Vamos pedir a bênção de Deus e pedir para ele, Senhor, eu não quero recuar, eu quero a tua bênção, eu quero a tua força, a tua paz, a tua luz, a tua presença na minha vida. Todos estão convidados a vir aqui para a gente fazer o nosso círculo e a gente vai orar e pedir a bênção de Deus para que a nossa vida seja de vitória, como foi a vitória de Gideão, mas que não tenha passo atrás, não tenha um recuo, que Gideão, infelizmente, cometeu. Muito bem, vamos pedir a bênção do nosso Deus. Querido Deus, muito obrigado por esse momento especial, onde nós podemos pensar e refletir um pouco a respeito dessa história tão interessante de Gideão. Tantas lições para nós aplicarmos na nossa vida, quanta coisa para a gente aprender. Nos abençoe para que a gente possa, como ele, improvável, como nós somos improváveis também, sermos usados por Ti de maneira sobrenatural, para a gente ver milagres incríveis acontecendo e tenhamos vitórias nas batalhas do dia a dia. E que a gente nunca recue, nunca dê um passo atrás, nunca volte para o lugar de onde a gente saiu. Se o Senhor já nos libertou de pecados e vícios, que eles nunca mais tenham lugar na nossa vida. Se precisamos ser libertos ainda, nós confiamos que o Senhor pode fazer a obra. Porque nós sozinhos, como 300 homens contra 135 mil, é impossível. A gente não consegue. Por isso nós confiamos no Teu poder, na Tua sabedoria, na Tua grandeza, no Teu amor, na Tua força, para realizar essa obra na nossa vida e no nosso coração. Dedicamos a cada um que está aqui hoje, também aqueles que estão online, que recebam a Tua bênção, a Tua presença, onde quer que estejam. Nós oramos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês.